vezes nós começamos a pensar, Senhor, mas está difícil. Senhor, está difícil, mas irmãs, a palavra desse louvor eu deixo para vocês, tá? Escape. Eu gosto muito da versão ali com a Carol Braga. É uma adoração, ela faz uma ministração. E algo que ela declara ali, irmãs, que ela diz assim, ó, Deus já te deu escape e livramento. Então eu não sei hoje qual o livramento que você precisa. Eu não sei a situação que talvez você está pedindo assim, Senhor, me dá um escape, eu não sei se eu vou conseguir. Senhor, eu não sei se eu vou avançar, eu não sei se eu vou continuar, eu não sei se eu tenho forças para permanecer. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero iniciar a nossa live de hoje orando por mim, orando pelas meninas que estarão entrando, irmãs. E estar orando para que esse momento, hoje nós estamos nessa série de testemunhos, onde hoje nós estaremos recebendo 2 mentoras, irmãs, do quarto de guerra, que têm feito um trabalho excelente. Há um espírito de excelência sobre a vida dessas mulheres. Elas estão vivendo o nosso tema de outubro, mulheres que levantam outras mulheres. Irmãs, o que Deus falou muito comigo essa semana é que Ele estará falando conosco em cada uma de uma forma diferente. Estarão aqui hoje 2 mentoras da mentoria Quarto de Guerra. Mas ontem teve uma pastora aqui, vocês viram, vocês observaram ali a Ana contando ali seus testemunhos. Mas nós teremos aqui também, irmãs, mulheres assim, com outras experiências que também levantam outras mulheres. Para a gente entender que a obra de Deus é assim, irmãs. É um corpo, vários membros, mas ela é feita do jeito que nós somos, com a nossa singularidade. E o maior propósito de nós estarmos trazendo esses testemunhos, essas mulheres de Deus aqui, irmãs, é que a gente entenda que mesmo o nosso contexto, talvez de dona de casa, de correria, de trabalhar fora, sim, nós podemos cumprir o ID do Senhor. A palavra de Deus diz, né? Ai de mim, Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, irmãs, nós estamos aqui hoje, eu creio que é com um propósito, é entrar na sua casa pregando o verdadeiro evangelho, segundo aquilo que nós estamos procurando viver. Por isso eu quero orar por ti nessa manhã e contigo, para nós estarmos iniciando a nossa live. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos e nós te convidamos, Jesus. Entra conosco aqui em cada lar. Entra conosco em cada vida, Senhor, em cada família. Entra em cada coração dessa mulher, Deus. Hoje de manhã, Senhor, o Senhor ministrava muito sobre cura, Senhor, sobre os pedidos de oração que eu recebi ontem, Deus. O Senhor conhece as tuas filhas, Pai. Nós pedimos uma unção de cura nessa manhã, uma unção de avivamento, uma unção de quebrantamento, Deus, porque quando nós nos humilhamos para o Senhor, Deus, é que nós entendemos o verdadeiro evangelho, Senhor, que é sermos servas, que é te servir, que é dar a túnica, que é permanecer, que é estar contente, Deus, como disse Paulo, em todas e qualquer circunstância. Oh, Deus, que a alegria da salvação enche o nosso lar hoje. Que o Senhor, assim como nós estávamos louvando, te adorando, Senhor, dê escape, dê livramento, dê quebrantamento, mas dê também, Senhor, um dia abençoado, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de renovo, Senhor, para essa mulher que me escuta, que me ouve, que me vê nesse momento, Deus. Que a nossa imagem não entre sozinha em cada lar, mas que as palavras, Deus, venha ali, o Espírito Santo testificar, Senhor, a nosso respeito. Que esse testemunho venha avivar, venha ali, Senhor, renovar as forças daquelas que estão fazendo a tua obra, daquelas que estão chorando, mas como diz os Salmos, andando e chorando, Deus. Que esse testemunho de hoje, Deus, que essas mulheres venham impactar as vidas aqui, Deus, como elas têm impactado na sua cidade, na sua igreja, na sua comunidade. Usa tuas filhas, Pai, com graça, com sabedoria. E, Pai, que eu e minhas irmãs que estaremos aqui recebendo, Deus, sejamos levantadas por Ti, Deus, através das tuas filhas nessa manhã. É a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãs, quem está aí? A primeira vez eu quero estar saudando, enquanto eu vou. A Ingrid está aí, a Dani. Quem mais, irmãs? Tem alguém que está a primeira vez? Seja muito bem-vinda. Mas é, então. Bom dia, minha amada. Bom Seja dia.
eu consigo manter. Deus, sejam todas, né? Sejam bem-vindas. É um prazer estar recebendo vocês aqui. E antes de nós iniciarmos, de vocês se apresentarem, eu quero ler uma palavra com as irmãs e com vocês, que é o nosso tema ali, né, do primeiro dia de apresentação do quarto de guerra, Neemias 6:3. Tenho certeza que a Mazé e a Vaninha conhecem já de cor, de tudo que a gente lê ali em cada turma, né? Meninas, aí quem está na live, tá? Neemias 6:3 nos diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que pararia eu essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Nós sabemos ali o contexto, irmãs. Neemias ali, cheio de propósito de Deus, saiu de um lugar aonde ele estava no conforto do palácio para cumprir uma grande missão. E quando se levantou Sanbalate, Tobias e Gesem, ele disse que não ia parar para explicar, para dizer o que ele estava fazendo, para discutir, mas... E essa é a mensagem que nós trazemos ali na mentoria no primeiro dia da apresentação. Para as mulheres que iniciarem, não descerem, não desistirem, permanecer, continuar apesar de. Então eu senti, meninas, de trazer essa palavra hoje para vocês, porque até a Mazé e a Vaninha hoje vão estar compartilhando um pouquinho da experiência delas ali, mas eu sei que no caminho delas talvez se levantou muitos Sanbalates, Tobias e Gesem, para elas pararem a obra, mas elas continuaram, avançaram e estão aqui hoje para testemunhar para nós. Meninas, eu quero dar liberdade para vocês se apresentarem, iniciarem, né, contando um pouquinho ali do trabalho que vocês estão fazendo, já apresentando, né, para as meninas ali de Pacajus, quem está aí, né? Acredito que as companheiras das meninas também estão aí, as mulheres que estão sendo mentoriadas por elas, né? Quero dar essa liberdade para vocês. Eu vou fechar o meu microfone para não dar microfonia, para ficar melhor o som para vocês. Mas quero que vocês tenham liberdade, tá? Amém? Quem vai começar, meninas? Mazé, Vaninha? Quem vai começar? A Mazé. Então, Mazé começa apresentando o trabalho, se apresentando também, para as mulheres que estão aqui conhecer você. Olá, bom dia, né? Eu sou a Mazé Peixoto, aqui de Pacajus, né? Eu trabalho com casais desde 2018, né? E este versículo que a Denise falou também é o que a gente trabalha no MMI, né? E eu louvo a Deus que o Senhor tem levantado guerreiras para estar guerreando com a gente, né? Porque eu sempre digo para as meninas do quarto de guerra, ninguém faz nada sozinho. Deus levanta umas para estar à frente, mas Deus também levanta outras para segurar a espada conosco, porque sozinha nós não conseguimos, né? E o meu coração, quando eu fiz a mentoria, gente, eu tô nervosa. Quando eu fiz a mentoria, né, eu iniciei dia 31 de maio de 2022. E eu estava hoje lendo a carta que eu escrevi naquele dia, né? E eu vejo o quanto Deus fez na minha vida e o quanto Ele tem feito através de mim, né? E eu não posso, de maneira nenhuma, parar. E eu louvo a Deus porque eu tenho um marido que me apoia em tudo que eu faço para o Senhor. Tenho 2 filhas preciosas que também colocam a mão no arado e não me deixam sozinha. E eu sou muito feliz por o Senhor ter me escolhido para estar à frente dessas mulheres. Porque, assim, nunca foi meu desejo trabalhar com mulheres, né? A gente que já trabalhou em vários departamentos da igreja, a gente sabe que nós, mulheres, somos um pouquinho complicadas, né? Mas eu tive a necessidade de avançar no reino, porque, como eu falei, eu trabalho com casais, né? E muitas mulheres têm o desejo de fazer o Casados para Sempre, porém os maridos não querem, porque acham que é desnecessário e tal. E Deus me deu esse curso, esse estudo, para estar ajudando elas a conquistar, né? E para mim foi muito bom mesmo, porque através desse
estudo bíblico, né? Mais na frente eu vou falar um pouquinho da primeira formatura, onde Deus realmente, assim, realmente, mas você também vai trabalhar com mulheres. E eu louvo a Deus porque Ele tem levantado mulheres para estar comigo. Eu vou deixar a Vânia se apresentar também para mim passar o nervosismo. Mas é normal, tá? A gente tá nervosa. É como eu disse para as meninas, é um bate-papo, é um testemunho. E mas é contribuindo ali, mas da importância da família também nisso. Eu vou pedir para quando uma falar, tá, meninas, a gente fechar o microfone, para não dar a microfonia. Vaninha, e você, como começou isso aí? Se apresenta também para nós, por favor. Bom dia, né, Pai Senhor. Primeiramente, é uma honra estar aqui com você, Denise, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou no nosso caminho. Quando você fez o convite, né, confesso que eu disse, ai, não, eu vai dar um branco, eu não vou conseguir falar nada, porque dá nervoso mesmo, né? Mesmo não vendo as pessoas que estão aí assistindo, dá nervoso. Mas, para mim, o quarto de guerra, como diz, né, muitas pessoas dizem, foi um divisor de águas, né? Foi numa fase da minha vida em que eu estava precisando mesmo me levantar. E a Mazé mandou o link para mim, vamos fazer esse curso. E eu fui lá olhar o Instagram, Café com as amigas, postei, né, do conteúdo e entrei, né? Entrei sem pensar duas vezes e fiz o quarto de guerra e fui muito confrontada, né? É um curso muito forte, é Bíblia purinha, né? Costumo dizer que para cada palavra tem uma referência bíblica, né? E é um curso que confronta a gente, né? Que nos desperta a levantar, né? A lutar, a estar de pé. E quando a Mazé fez o propósito, né, da gente passar, porque a gente sempre tinha, a Mazé esqueceu de falar aí, né, que a gente tinha um grupo de amigas de Jesus, né? Amigas de Deus, né? E a gente se reunia para estudar a Bíblia, cada encontro uma trazia uma palavra, né? E aí elas foram as primeiras, né? Digamos, as nossas alunas teste, né? E foi uma benção, né? Veio os desafios, claro que veio, né? As lutas, os levantes, foram muitos, né? Para mim, o meu primeiro pensamento foi: tem uma criança pequena, né? Como vai ser? Ela é apegada, super apegada. E aí, na mesma hora, o Senhor trouxe à minha memória, né? Que a minha filha é pedidos de oração, é frutos de oração. E eu não podia usar ela como pretexto para não fazer o pedido do Senhor. Então, ela foi comigo, desde bebezinha. Tem foto dela dormindo no colo da Mazé, dela dormindo no meu colo, sempre comportadinha e ama o quarto de guerra. Bota as bonequinhas e faz o quarto de guerra para as bonecas. Então, o desejo de passar à frente, né, que outras mulheres fossem alcançadas com esse curso, sempre ardeu no nosso coração, né? Independente que fosse online com a Denise, sempre indiquei, sempre postei, disse, olha, você pode fazer com a gente, mas pode fazer com a Denise, que é maravilhoso, com certeza é muito melhor. E não podia deixar parar, né? Não podia deixar parar uma coisa que mudou a nossa vida, que impactou a nossa vida, teria que ser passado para que outras mulheres também pudessem alcançar essa bênção, né? Que é o quarto de guerra. Falei demais, né? Mas estou nervosa. Que bênção, Vaninha, irmãs. Não falou demais, esse é o propósito, ouvir vocês. Meninas, assim, ó, o que eu achei legal ali do testemunho da Vaninha é que eu também passei por essa fase com o meu filho pequeno. De achar, muitas vezes a gente acha que porque tem filho a gente não pode fazer a obra. E não, irmãs, eles não são ali empecilhos, eles são bênção. Hoje eu até brinco com os meus, que eles já estão na fase que a maternidade está dando fruto, que nem a Lia Mazé. Os nossos filhos já estão ajudando na obra. Então, irmãs, isso é um legado. Imagina, irmãs, o exemplo que a Vaninha está deixando. A filha dela não vai lembrar dela ali, né, em um lugar ali onde havia imoralidade, onde estava jogada, porque a mãe estava fazendo algo errado, não. A minha mãe, eu estava sendo cuidada e ela estava ajudando outras mulheres. Eu estava lá junto com ela, recebendo oração das irmãs. Então, vai sim, Eliana, vai ficar gravado. Então, irmãs, assim, ó, a importância desse testemunho, Vaninha, de sim, ela aceitou o desafio, irmãs, porque não é fácil, é desafiador, né, irmãs? É desafiador. Irmãs, eu fiz assim umas 3 perguntinhas para ficar mais fácil para nós 3 que estamos nervosas, né? Porque é a primeira vez assim a live, mas é para ser gostoso, é para a gente estar assim como se fosse na casa de vocês. Eu estou aqui com o meu chimarrão aqui para ouvir as meninas assim recebendo da parte delas. E a primeira pergunta que eu coloquei ali para as meninas é o que Deus colocou no coração para elas, né? Ali que elas perceberam assim, nossa,
Eu preciso ajudar, mas já fazia obra ali, né? Mas assim, ajudando as mulheres. Perdi as perguntas, tá, meninas? Perdi as perguntas aqui, deixa eu abrir no meu computador, tá? Mas ali, né, essa parte, assim, ó, a primeira pergunta, né? O que Deus colocou em seu coração quando você iniciou esse trabalho? Quando que vocês entenderam, irmãs? Porque eu vejo assim, por que eu perguntei essa pergunta, meninas? Porque eu vejo que muitas mulheres, elas dizem, eu tenho chamado, Deus já falou, mas eu preciso de confirmação. Então eu vejo que às vezes parece, a gente vê, muitas vezes eu estou orando, eu até digo para elas, olha, não é porque eu estou te mentoreando, mas Deus já me mostrou, você tem um chamado. Não digo da mentoria, eu digo, né, para você trabalhar com mulheres. E ali parece que precisa, às vezes, vir um anjo, meninas. Eu vejo isso, que às vezes, né, a gente olha as dificuldades, a gente fica naquilo. E uma coisa que eu aprendi, até vai ser amanhã com a convidada de amanhã, a Julie Stein, é uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, comece com o que você tem. E eu aprendi assim, mas quando eu comecei o quarto de guerra, eu não tinha nenhum notebook, eu usava do meu esposo. Eu não sabia mexer no Google Meet, eu não sabia mexer com slide, eu não sabia nada. Eu tinha os post-it ali, eu tipo, passo 1, passo 2, que enquanto as meninas ficavam ali me olhando, eu ficava, como abrir o slide? Eu ficava assim. Então eu queria que vocês dividissem comigo, assim, como foi esse chamado e como foi o começo? Porque, irmãs, hoje a formatura das meninas são top. Elas fazem um trabalho melhor que o meu. Eu vou depois postar as fotos para vocês, não para aparecer, mas para vocês verem o serviço de excelência. O serviço assim que a gente vê e vê assim as mulheres junto, ver que as mulheres estão pegando junto as mentoradas. Então, meninas, eu quero que vocês falassem um pouquinho do começo. Como que foi esse chamado, essa certeza, né? Que vocês viram, não, a gente precisa começar. Deus falou conosco. Então, como eu falei no início, né, eu já trabalho com casais e eu sempre senti a necessidade de estar assessoreando algumas mulheres, né? Porque querem fazer o curso, que é muito edificante. O curso Casados para Sempre foi um divisor de águas na minha vida, né? Deus restaurou o meu casamento. E elas queriam fazer, porém os maridos não queriam. E eu sempre, como a Vânia disse, né? A gente tinha ali, era uma vez por mês, aquele entre amigas, né? A gente fazia um café, cada uma trazia um bolo, uma tapioca, e cada uma já se preparava. A gente não dizia quem ia pregar, para elas estudarem a palavra, né? E ali foi crescendo no meu coração. Porém, sempre há as dificuldades, né? As pessoas achavam que a gente estava se formando ali com panelinha, tal. E eu, Senhor, mas tu sabe o desejo do nosso coração e o intuito, né? E chegou o estudo quarto de guerra. Eu digo, então agora é hora de avançar. E como a Vânia disse, eu mandei o link para ela. Deus, assim que eu vi no Instagram, sentado no meu sofazinho, eu disse, eu vou fazer e vou chamar a Vânia, que depois nós vamos botar para frente. E ela não sabia, né? Mas eu já fui lá, sei ela mesmo. E a gente abriu a primeira turma, né? Com as meninas. Foi muito difícil a primeira turma, porque a gente não sabia, a gente tinha medo. Porque os venenos das nossas almas, né? É o que? É o veneno, a comparação, o medo. Meu Deus, será que é de Deus? Será que isso não é da minha cabeça? Será que eu... Então, isso ficou muito tempo latejando no meu coração. E quando terminou, porque só são 5 encontros, muito rápido, né? Aí na formatura eu digo, Jesus, eu sei que a tua presença é real no nosso meio. Eu sei que o Senhor está nesse barco, mas Senhor, eu quero que o Senhor me confirme que o Senhor me quer também trabalhando com mulheres. E na hora dos testemunhos, que a gente dá oportunidade para elas testemunhar, teve uma mulher que veio testemunhar e quando ela terminou, o marido dela, porque os convidados da primeira turma foi os maridos, porque nada melhor do que os maridos para realmente dizer, ela mudou. Não, ela não mudou, né? Então, depois vai ser os maridos que vai ser os convidados. E quando ela terminou de testemunhar, o marido dela levantou a mão e disse, irmão Luiz, eu quero aceitar Jesus, você pode orar por mim? Gente, para mim aquilo ali foi assim, caiu um fardo de cima dos meus ombros. Eu digo, Jesus, realmente, tu tá no barco conosco, né? Porque não adianta a gente fazer tudo isso se a tua presença não estiver nos acompanhando. Que as nossas alunas, as nossas companheiras,
se elas não vê a sinceridade, a verdade na nossa vida, porque eu e a Vânia, a gente sempre mostra para as nossas mentoradas que nós não somos perfeitas. Nós temos defeito, nós temos dificuldade, muitas vezes sem querer, mas querendo, murmuramos. Então a gente sempre mostra para elas que, independente disso, Deus quer nos usar. E eu louvo a Deus que naquela primeira formatura, Deus disse, vai continuar fazendo sim. E eu lembro que eu estava estudando para enfermagem e eu fui para uma oração com a minha líder do Casados para Sempre. E lá, uma irmã muito usada, a irmã Vânia, falou assim, mas Deus me dá uma visão, eu te vejo você cuidando de mulheres, de muitas mulheres, não são poucas, são muitas mulheres. Você está fazendo esse curso de enfermagem, mas você não vai trabalhar nessa área. Você vai trabalhar cuidando de mulheres, de almas. Eu digo, mas Jesus, tu falou que eu podia estudar aqui, né, na enfermagem. Hoje eu entendo, eu posso até não exercer, mas durante o percurso do estágio, Deus me colocou no hospital para me ver situações e valorizar mais ainda tudo aquilo que Ele tem me presenteado, né? Porque nesses lugares a gente realmente, a gente pega assim, Jesus, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família. E eu louvo a Deus que o quarto de guerra tem sido bênção na minha vida e também na vida das que estão sendo alcançadas. Agora é a Vânia. Pois é, né? Eu acho que no começo eu já até falei, né, sobre o desejo do coração, né, que de não deixar parar, né, tudo que a gente aprendeu e em cada turma a gente aprende muito também com cada mulher, né, com cada mulher. E assim, há um tempo eu disse, Senhor, será que é da tua vontade de trabalhar com mulher? Como a Denise falou no começo, né, a gente está sempre querendo confirmação, né, o tempo todo. E sempre veio, né? Algumas amigas pedir opinião, pedir conselho, né? E eu dizia, Senhor, às vezes eu estava tão atribulada e vinha uma mulher, né? Amiga, me escuta isso assim, 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 me dá uma palavra. E eu dizia, Jesus. Aí eu comecei a pensar, né? Senhor deve ter algum chamado em mim, porque muitas pessoas vêm conversar com você. Eu não sou psicóloga, nem o que a Denise é, né? Mas assim, quando Deus coloca uma pessoa para vir até a ti, mesmo que você não tenha muita amizade, é porque algo ele quer passar para essa pessoa, né? E eu ficava pensando, né? Deus tem algum chamado, com certeza, né? E aí o quarto de guerra, ele serviu para quebrar um pouco esse medo, né? De fazer alguma coisa para Jesus, né? Porque a gente, de vez em quando, a gente sempre trabalhava na igreja, algum departamento e tal, mas trabalhar com mulher, como a Mazé falou, é totalmente diferente. Vem mulheres de todos os tipos, vem mulheres mais sábias na palavra, que dava esse medo também, né? Não sei se na Mazé dava, mas em mim dava. Senhor, se vir pessoas, né, mais entendidas, e eu lá, tadinho de mim. Inclusive, na nossa última turma, a nossa pastora fez o quarto de guerra com a gente, né? Já dava. Mas assim, né? Não é nós, né? Não é nós. É Deus, né? Nós não temos a capacidade total de tomar a frente de nada, mas Deus é quem nos capacita, né? É como aquele livro, né, de Mulheres Improváveis, né? Que livro maravilhoso, né? Quando você pensa, eu não posso fazer nada, eu não sou nada, é o Senhor quem bota as palavras em nossa boca, é o Senhor quem abre a nossa mente, é o Senhor quem nos usa. Então, para mim foi muito importante, foi uma experiência maravilhosa, mas eu já trabalhava com casais, já tinha, né, essa facilidade de estar ali à frente, e eu muito nervosa, sempre muito nervosa. Eu acho que talvez esse nervosismo vai ser para sempre, né? Porque quando acabar o nervosismo, como uma amiga minha falou hoje, né? É porque não é mais Deus que está ali, né? É o eu aparecendo, né? Então, é uma responsabilidade, sim, grande. Mas, como a Mazé falou, nas formaturas, os testemunhos, nossa, os testemunhos faz a gente ver que está no caminho certo, faz a gente dizer obrigada, Senhor, por eu estar aqui, faz a vontade de desistir e ir embora, porque acho que cada turma eu dizia para a Mazé, vou desistir, não vou mais. Mas os testemunhos de você ver uma mulher testemunhar, né? Nossa, eu estava fria espiritualmente, eu estava desanimada, quase distanciada, e estava pedindo a Deus que mandasse um sinal, que me ajudasse de alguma forma, e aí recebo uma mensagem, convidando para participar do quarto de guerra, convidando para estar ali, e vim, me reedifiquei, estou
né, disposta a lutar, a recomeçar, a ficar firme. Nossa, a gente sente o coração transborda de gratidão, porque a gente vê que Deus realmente está trabalhando, né, que realmente está tendo mudança, né? Então, para mim, é uma experiência maravilhosa. Eu não quero parar, não quero desistir, né? O Senhor não se agrada dos que retrocedem, né? Dos preguiçosos, dos covardes. Essa turma que vai ser aberta agora não vai estar presente, porque Deus me chamou esses últimos meses para um propósito. Quem sabe futuramente eu possa testemunhar, né? Mas no momento é entre eu e Deus. Mas não vou desistir, né? Pretendemos abrir mais turmas, né? E quem sabe, né, próximo ano, quantas turmas vai ser aberta, porque tem mulheres, viu, Denise, querendo ser mentora, querendo também botar o ID mais à frente, e o reino de Deus vai se expandir, né, porque Deus é assim, ele faz muito além do que a gente pensa, né. Irmãs, que lindo, né? Lindos testemunhos e essa parte de as meninas ali, irmãs, né? Como elas falaram agora, né? Tem até mulheres querendo ser mentoras. Eu vejo que quando a gente entende o propósito do reino, sabe, gurias? Não é dividir, não é eu faço, não é eu não vou passar adiante. Porque tem mulheres, que nem a Vaninha disse ali, que vinham até ela e ela se sentia até incapaz. E não adianta, tem mulheres que vão se sentir à vontade comigo. E tem mulheres que vão se sentir à vontade com a Vânia. A gente chama ela de Vaninha, tá, irmãs? É até estranho de falar Vânia. Tem mulheres que talvez vão se sentir à vontade de abrir alguma outra coisa para, mas é por causa que é do casamento, ela tem mais experiência. Então eu vejo isso, sabe, mas que cada uma tem uma essência e tem mulheres que é pra gente tocar. Porque elas veem a gente como uma fonte de confiança. Elas veem a gente algo de Deus. E é como a Vaninha disse, se Deus colocou, é porque a gente tem alguma coisa. Eu creio nisso, sabe? Mas eu sempre digo, e dá mesmo medo quando vem pastora, quando vem líder, quando vem mulher, né? Eu lembro no começo, irmãs, que eu me intimidava muito quando vinha líder. Até que um dia Deus falou, se eu coloquei é porque você tem algo. Tem algo. E eu aprendi, é que nem as meninas falaram, a gente aprende também, a gente aprende. Eu quero passar para a próxima pergunta, irmãs, que é, vamos dizer assim, uma parte bem importante. Porque eu vejo que é onde a gente cresce, mas é onde é difícil, é onde Deus molda o nosso vaso. Como as meninas falaram, o quarto de guerra é um pouco de confronto. Confronto com o eu, confronto com a vida espiritual, confronto com a gente querer mudar. Então eu queria perguntar para as meninas, né, os desafios que vocês enfrentaram. Os que vocês podem compartilhar, porque eu sei que tem muito desafio que a gente, né, é aos pés de Jesus, que só Deus sabe o que a gente passa. Mas para que a gente também entenda, irmãs, que tudo que a gente vai fazer, tenho certeza que a Mazé, até dos Casados para Sempre, deve ter desafios ali que ela e o esposo enfrentam e eles continuam mesmo assim. Eu queria que vocês contassem, irmãs, os desafios do começo e como foi continuar. Por que não parasse se levantou algumas coisas, né? O que motivou vocês a continuarem? Porque eu sei que desafios se levantam. Lembra que nós começamos, irmãs, né? Sambalates, Tobias e G6 para a gente parar. E como a Vaninha disse, eu vou desistir. Eu lembro, irmãs, até hoje eu faço isso. Eu quero perguntar para as meninas se elas passam também. Semana de perdão, acontece alguma coisa que eu tenho que viver o perdão. Eu digo, Deus que prova, eu preciso viver todas as turmas. Parece que se levanta algo para me entregar, mas eu tô com o coração limpo. Deus, eu preciso perdoar, senão eu não posso ministrar. Semana de batalha espiritual, que a gente tem a aula, se levanta uma batalha espiritual. E eu vejo que as meninas também passam por isso quando elas estão sendo mentoradas ali. Então eu queria saber das meninas, assim, se também acontece isso com vocês, de parece que a gente vive o tema intensamente junto com as meninas ali que estão passando naquele processo. Vou fechar aqui. Vocês têm liberdade, Curias. Eu sempre medo, né, Vânia? Você tá botando no estreito, né? Então, dificuldade a gente sempre vai enfrentar quando a gente se levanta para fazer algo para o reino. Porque o inimigo não quer que nós, mulheres, eu, né, sou uma mulher improvável, assim como a Vânia falou. Esse livro Mulher Improvável, ele é um divisor de água. Então, quando a gente se levanta em prol do reino para avançar, né? Porque ele vai ver que nós não estamos mais ali naquele cantinho acuado, com medo, né? Com medo, porque muitas vezes eu ouvi a voz do inimigo dizer que eu não era capaz, quem era eu para querer liderar, né? Mas o Senhor sempre ministrando, o Senhor sempre colocava pessoas para me lembrar de quem eu era no Senhor, né?
E, como eu falei, uma das maiores dificuldades que eu tive no quarto de guerra foi a comparação. Por quê? Porque é um veneno muito terrível. As pessoas dizem assim: ah, você está fazendo isso porque você quer parecer fulano. Ah, você está fazendo isso porque você quer melhor do que fulano. Não, gente. Deus deu a cada uma de nós uma essência. E essa essência eu não posso deixar o inimigo roubar de mim. E eu sempre digo para as meninas, tudo que eu faço, tudo, aliás, as pessoas já veem isso, né? Tudo que eu faço para minha família, para o Senhor, eu quero o melhor. Eu quero o melhor. Uma xícara que você coloca que você já sente amada pelo Senhor. Alguém investiu o tempo de arrumar aquela mesa, de colocar aquela frasezinha, para que você, que muitas vezes se acha incapaz, você se sinta que você é amada pelo Pai. E isso é uma das coisas que mais dificultou para mim, né? Um sambalate, porque diziam que eu queria me amostrar, enfim. Mas isso não me paralisou, porque, como eu disse, eu tenho um marido que ele eu acho que ele é um anjo que Deus deu para cuidar de mim, porque ele é totalmente o oposto de mim. Ele é o calmo, sabe? Aquela pessoa tranquila que vai dar certo, não se preocupa. E eu já sou mais aquela agitada que eu faço um monte de planejamento e quero colocar tudo, sabe? E eles, tenha calma, vai dar certo. E ele sempre dizendo, mas não olhe para as pessoas que estão lhe criticando. Aí ontem eu ouvindo a live da pastora, e eu peguei para mim, porque essas críticas muitas vezes vai nos ajudar, né? Porque às vezes a gente está em excesso em alguma coisa, está em falta em outra. E essas críticas vai nos ajudar. Mas dói, né? Dói. Eu pelo menos sou muito chorona. Então, tudo que vem contra mim, eu já chamo meu marido, tá acontecendo isso, eu não tô suportando, vem orar comigo. Ontem mesmo, né? Eu disse, meu Deus, Vânia, eu tô com uma dor de cabeça terrível, mas nós vamos orar 10 horas, eu tô com muito nervosa. Aí ele, vamos orar. É agora? Pois vamos começar. E ali oramos. E eu dormi, né? Eu dormi tranquilamente a noite inteira. Hoje acordei descansada. Eu digo, Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou apenas testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Não é nada de mim. E a dificuldade maior para mim foi a comparação. Porque eu queria sempre estar avançando, mas a comparação queria me barrar. Não, não vai. Vão pensar o quê? E eu louvo a Deus que Deus tem sido lindo na minha vida. E eu não vou parar, né? Agora, dia 29, próxima terça, como a Vânia disse, ela não vai estar agora, né? Agora, mas próximo ano ela voltará. Na quarta turma, a gente treinou a Vladna, né? Que é uma bênção de Deus. Estaremos treinando também a Raquel agora, porque é avançar, não dá mais para voltar. Quando eu posto qualquer coisa do quarto de guerra no Instagram, é muita mensagem de mulheres. Eu quero fazer. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou alcançar? Porque uma das dificuldades também, eu não gosto de abrir com muitas mulheres, no máximo 12, porque a gente tem que dar aquela, né, aquela excelência do cuidado. Tem umas que precisam de um cuidado maior, que você tem que ir pelo WhatsApp, cuidar dela, antes, durante, termina o curso, e a gente já tem que continuar trabalhando com elas, né? Então, isso é uma dificuldade de achar mais mulheres para estar na frente, porque como apoio, graças a Deus, nós temos muitas, né, Vânia? E eu louvo a Deus pela vida dos meus apoios. Depois eu vou falar o nome delas aqui. Agora é a Vânia. Bem, assim, eu nem ia compartilhar, né, esse desafio, mas para mim, né, pessoalmente, o meu maior desafio era que eu me deixava muito ouvir a voz do inimigo, né? A voz do inimigo que soava na minha mente. Na primeira vez que eu fiz o quarto de guerra, né, com a Denise, e na primeira turma, da segunda em diante, eu já comecei a querer, né, dar uma brecha de ouvir a voz do inimigo que me dizia assim, dessa forma. Você está cuidando de tantas mulheres, de tantas pessoas, tem testemunhos, tem milagres, e teu filho continua afastado, né? E eu ficava querendo me desmotivar por isso, sabe? Ficava querendo me desmotivar, porque eu dizia, Senhor,
por que não aconteceu um milagre na minha vida ainda? Porque eu estou vivendo quarto de guerra, né, com mulheres, estou vendo milagres e o meu ainda não está. Não, eu vou desistir. Isso é uma vergonha. No meu pensamento, o inimigo queria colocar isso, né? Isso é uma vergonha, né? O meu milagre eu ainda não tenho para contar. E aí o Senhor foi trabalhando isso na minha vida, né? O Senhor foi trabalhando isso. Tipo assim, o Senhor me fez abrir os olhos que o milagre real ainda não tinha chegado, né? O milagre total. Mas que estava tendo trabalhar de Deus, né? Estava tendo trabalhar de Deus em cada detalhe, porque às vezes a gente quer apressar o tempo de Deus, né? A gente quer atropelar, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer, né, tomar a frente de Deus. A gente diz, ai, Senhor, o controle está nas tuas mãos, mas não dá meia hora, a gente pega o controle de volta, quer fazer do nosso jeito. Então, o que mais me atrapalhava era isso, né? O inimigo, eu tenho certeza que o inimigo que estava colocando esse pensamento em mim para me paralisar, mas aí eu comecei a tirar o foco do que ainda não tinha acontecido e focar no que estava acontecendo, né? Nas mudanças, no trabalhar de Deus em cada detalhe, porque a gente tem uma dificuldade de ver os detalhes, né? Os detalhes que o Senhor está fazendo, as transformações, as mudanças. A gente só quer ver o milagre grandão, né? Mas as pequenas mudanças a gente quer, às vezes, quer fechar os olhos para ver. E aí eu tirei isso da minha cabeça, né? Eu tirei isso do meu coração. Eu falei assim, é no teu tempo. O meu filho é teu, ele é obra tua, o Senhor tem plano na vida dele. Muitas pessoas conhecem a história dele e está nas mãos de Deus. Então, eu parei de focar nisso e foquei no que Deus tem a fazer na minha vida, porque o inimigo, ele sabe aonde te atacar. Ele sabe o que vai te paralisar, né? Ele sabe, ele conhece, né? O nosso medo, a nossa insegurança. Então, ele vai tentar atacar a gente naquilo. E o que mais um desafio maior para mim foi esse, né? Foi dizer assim, eu vou chegar no final da formatura e eu não vou ter ainda a minha bênção que eu tanto espero, né? Porque a gente tem muitas batalhas, mas há umas que preocupam a gente mais do que as outras, né? E também, como a Denise falou, né? Em cada tema, eu era confrontada naquele tema, né? Porque eu tinha que viver aquilo para mim poder estar passando, eu tinha que viver. Aí o Senhor dizia, não está vivendo não, pois passe por isso aqui, ó, para poder você falar do que vive, né? E a gente realmente é confrontado e é colocado no estreito demais. Então, é isso. Olha só que bênção, né? Que meninas, né? Eu vejo isso, que muitas vezes eu já passei por isso também, de, né, o inimigo ali acusar, né? Você ajuda tantas mulheres e as mulheres da tua família como estão, sabe? De, às vezes a gente, né, querer alcançar os nossos, mas uma coisa, mas que eu aprendi ali como, né, a Vânia compartilhou, mas é também acredito que passa essas acusações, é que eu sou só, eu sempre digo, eu gosto muito de imaginar que eu sou como se fosse uma carteira, um entregador. O que importa é a encomenda, é o que chega na nossa casa. Então eu aprendi que também a gente superar, a gente passar apesar dos erros, é um testemunho para aquela irmã que se sente fraca, para aquela irmã que às vezes não tem o esposo convertido, para aquela irmã que pensa, né, que tudo precisa estar perfeito. Uma coisa eu aprendi, nunca tudo vai estar perfeito. Eu vou sendo moldada, né, no caminho, andando e chorando. E é como a Vaninha disse, gente, os milagres, né, também são aqueles que acontecem em nós. Eu não sei as meninas, eu era uma antes do quarto de guerra, hoje eu sou outra depois do quarto de guerra, porque eu preciso viver aquilo que eu ministro. Então, é sobre isso, a gente entender, né, que Deus está trabalhando, mas também quer trabalhar através de nós. E que as nossas fraquezas, como a Ana disse ontem, eu achei muito legal aquilo ali, achei muito bonito, que se Deus quisesse uma pessoa perfeita, ele teria chamado outra. Se ele chamou a gente do nosso jeitinho, é porque ele quer nós, né? Desse jeitinho. A Vaninha do jeito dela, mas é do jeito dela, a Denise do jeito dela. E é sobre isso. E é muito importante, mas o que a Mazé falou sobre a comparação ao veneno. Porque realmente a gente começa a pensar, mas o trabalho, eu vejo muito isso, meninas, às vezes até as mentoras ali. Ah, Denise, mas eu não tenho essa estrutura. Denise, mas eu quero começar, eu não tenho isso. Eu sempre digo, começa com o que você tem. Porque a Bíblia tem um princípio. A Bíblia tem um princípio, irmãs. Eu estou falando aqui com mulheres que eu sei que tem chamado. A Bíblia diz assim, ó, ser fiel no pouco. Então,
a gente começa com o que a gente tem. Deus não diz assim, ó, eu vou te dar estrutura, eu vou te dar decoração, eu vou te dar uma multidão de mulheres, eu vou te dar uma oratória maravilhosa para depois eu vou te dar um muito. Não, Deus diz, né? Ser fiel no pouco. Se a gente começa com uma, a gente começa com o que a gente tem. A gente começa a viver o sobrenatural, né, irmãs? Assim, no caminho, a gente começa a ver Deus ali agindo no sobrenatural. Meninas, eu quero pedir para vocês, para cada uma de vocês, se vocês hoje estivessem conversando com uma mulher, que vocês veem que tem chamado de Deus, vocês veem ali que Deus está chamando ela para algo. E eu não estou falando do quarto de guerra, irmãs, eu estou falando de tudo. Talvez você tenha como a Mazélia um chamado também para casais, talvez o seu chamado é para crianças, talvez o seu chamado é para você fazer esse clube do livro maravilhoso, ali que tem livros hoje à nossa disposição maravilhoso, talvez fazer um estudo como as meninas faziam ali, de ó, todo mundo estuda porque vai ser surpresa. Nós vamos colocar vocês para falar. Se vocês estivessem assim com essa mulher, irmãs, o que vocês, né? Eu queria deixar a oportunidade para cada uma de vocês deixar uma mensagem. O que você falaria, né? Baseada na tua experiência, no teu testemunho de vocês, o que vocês falariam para essa mulher? A Vânia primeiro agora, mas concordo contigo. Vaninha, você primeiro. Você primeiro. Bem, né? Eu estava refletindo ontem, né? Estava refletindo ontem sobre que palavra deixar, né? Que palavra deixar, porque talvez esteja muitas mulheres, né, nos assistindo aqui, que fez a mentoria e ainda não colocou para frente, né? Ou muitas mulheres mesmo que tenham o desejo, né, de trabalhar, de fazer o ID do Senhor. E eu estava lendo em João 5, que lá vai falar sobre a cura no tanque de Betesda, né? E ali ficavam muitos doentes ao redor daquele tanque. E a água, ela se movimentava. Descia um anjo, né? E a água se movimentava. E o primeiro que entrasse ali, após o movimento das águas, era curado de qualquer coisa que tivesse, né? O Senhor falou muito comigo através dessa passagem. E Jesus chega ali, havia um homem que ele, há 38 anos, ele estava paralítico, ele estava naquela situação. E o Senhor pergunta para aquele homem, você quer ser curado? A pergunta que o Senhor faz para ele, você quer ser curado? E o que aquele homem responde? Ele fala, Senhor, toda vida que eu tento, que a água balança, que eu tento levantar, vai um e passa na minha frente. E eu fiquei refletindo nessa passagem, a pergunta que o Senhor fez para aquele homem foi, por que você ainda não entrou no tanque e não recebeu sua cura? Ou foi, você quer ser curado? Aquele homem já foi com as explicações e com os motivos por que ele não tinha entrado ali ainda, né? Porque sempre iam na frente, ele já estava com a mente daquele homem, já estava focada somente no que ele não conseguia, no que ele não poderia ter feito ainda, né? Porque ele não tinha ido ainda até ali. E eu fiquei refletindo e eu falei, assim, muitas vezes estamos nós, né? Paralisadas pelo medo, pela timidez, pela insegurança, pela falta de confiança em Deus, porque não somos nós, é Deus que faz através da gente. E quando Jesus pergunta àquele homem se ele quer ser curado, ele só dá um motivo porque ele não foi até ali. Ele não disse, sim, Senhor, eu quero ser curada. E o Senhor colocou uma pergunta no meu coração para nós e para todas que estão aqui nessa manhã. Você quer ser usada? Você quer ser usada na obra dele? Você quer ser curada das coisas que te aprisionam e te impedem? A resposta é você quem vai dar nessa manhã. Sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usada. Ou você vai ficar dando desculpa. Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu gaguejo demais, eu tenho filho pequeno, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho timidez. Quais são as desculpas que nós temos dado para atrapalhar o agir de Deus em nossa vida? O Senhor colocou essa palavra de motivação no meu coração, uma palavra realmente de despertamento, né? Para que nós não podemos parar, para que nós podamos ir avante. Quantas mulheres têm aí precisando de uma palavra, precisando que nós pare a nossa vida corrida, o nosso tempo, tome um café e as escute, façam uma oração e encorajem essas mulheres a prosseguir. Muitas das vezes nós estamos totalmente assim mal por dentro e o Senhor coloca outra pessoa, porque quando a gente começa a trabalhar e a ajudar outras mulheres a se sarar, o Senhor, Ele sara das nossas feridas.
O Senhor, Ele cuida da nossa vida enquanto a gente está cuidando de outras pessoas. Então, a pergunta do Senhor é nesta manhã para cada um de nós. Você quer ser curada? Vamos parar de dar desculpa, de dar pretexto. Senhor, a fulana fala melhor que eu, a fulana é mais eloquente que eu. Para, o Senhor não está te perguntando o que te impede de fazer, o Senhor está te perguntando, você quer? Porque Ele está disposto a nos encher, para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Mas para isso nós precisamos estar posicionadas, para que Ele possa fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Paulo fala, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, ai de mim, se eu não transmitir o que o Senhor tem me passado. Então a pergunta é, você quer ser usada? Você fez a mentoria, você quer colocar para frente? Não dá desculpa, só fala, eis-me aqui, Senhor, que o Senhor vai te providenciar tudo, como a Denise falou. É só dar o primeiro passo, né? E que nós não possamos parar, nós que já estamos à frente, que vem os levantes, que vem as tribulação, que vem os desânimos, que vem as vozes que querem nos paralisar, que nós não possamos deixar essas vozes nos parar, que nós possamos pensar que podemos estar ajudando mulheres de tantas formas, né? Muitas das vezes a pessoa pode falar, né? Ai, mas eu não tenho capacidade de abrir uma turma com 10, 12 mulheres, eu não quero, eu não tenho esse plano, né, de abrir tanta... Mas a tua vizinha está lá precisando de uma palavra, precisando de uma mensagem, precisando de um alô. E o que, que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que, que nós estamos fazendo para o Senhor? O Senhor não gosta de preguiçosas, né? Nós não podemos ser mulheres preguiçosas, mulheres que não querem meditar a palavra para ter uma palavra de ânimo quando alguém nos procurar. O Senhor não quer que nós ficamos procrastinando a nossa vida espiritual. Vamos nos levantar. A palavra hoje é que nós nos levante e nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser curada de todo pensamento que aprende a minha mente, de toda ansiedade, de toda depressão, de todo medo. Eu quero ser curada. Eu lembro que no início da live, Denise falou que estava orando sobre cura, né? Falando sobre cura, muitas pessoas pedindo oração sobre cura, e o Senhor me deu essa palavra sobre cura. E eu fiquei feliz porque o Senhor colocou no meu coração, e serviu muito para mim, sempre serve para mim, e também, com certeza, deve estar falando com alguma mulher nessa manhã. Chega de desculpa, né, mulheres? Chega de desculpa. Chega de mostrar o motivo porque não começou ainda. Chega de tentar justificar porque está parada e agir. Agir. Logo o nosso noivo está chegando. E nós, o que temos em nossas mãos? O que temos para entregar para ele? A nossa lâmpada. Tem azeite na nossa lâmpada? Amém, irmãs. É essa a palavra que eu quero deixar, né? Possamos responder para o Senhor nesta manhã. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usada. Sem explicação, sem justificativa, né? Sem desculpas. Somente, Senhor, eu quero ser usada. Eita, Glória, tá vendo como a mulher prega, Denise? Eita, Jesus é bom. E uma palavra que eu quero deixar para as irmãs, que muito falou comigo, né? E depois de tudo isso que a Vânia falou, vai fechar com chave de ouro. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. E um livro que eu tenho lido e que tem me inspirado muito é Mães Espirituais. E tem um trechinho que diz assim: Deus nos dá dons para edificarmos outras pessoas. Os dons não são para nós, são para edificar outras pessoas. Então você, mulher que está aí nos vendo agora, você tem um dom. Deus te deu esse dom. Não há mais tempo de guardar, de dizer, eu não posso, como a Vânia já falou. Nós temos que colocar esses projetos para funcionar hoje. O noivo está voltando. E o Senhor quer que, do jeito que nós fomos levantadas por mulheres que oraram, por mulheres que incentivaram, você também vai se levantar. Porque existe uma multidão de guerreiras guerreando esta batalha, que é você se levantar do seu lazer, do seu conforto, para fazer algo para o Senhor. É muito bom fazer algo para o Senhor. É edificante
Nós temos que fazer isso, como a Vânia disse. Eu acho muito lindo a Camille. Desde pequena sempre teve. E ela fica quietinha, irmãs, durante toda a aula. Às vezes até eu me preocupo no momento da aula do perdão, que tem um momento muito forte. Mas ela tá lá, junto da mãe dela, segurando na saia, vai para um lado, vai para o outro, não fala nada, quietinha. E isso é louvável, como a Denise disse. A Camille vai ter memórias com a mãe dela, falando do amor de Deus. Era chorando, mas falando do amor de Deus. E o que você está esperando para fazer isso? Coragem? Vontade? Gente, vontade a gente não tem, não. É o Senhor que dá no nosso coração. Porque é muito fácil a gente ir na igreja, ser crente lá na igreja. Mas Deus quer uma geração que está se levantando como igreja, aqui, ali e além. Nós precisamos guerrear, levantar a nossa bandeira, a nossa espada, que é a palavra de Deus. Nós temos que meditar nela. E quando nós meditamos, pode ter certeza que o Senhor vai arder no seu coração. E você que já tem esse fogo no seu coração queimando para fazer algo para o Senhor, não tenha medo. Faça com o que você tem. Hoje a irmã Mazé tem uma estrutura para trabalhar com mulheres, porque eu comecei em 2018. Comecei do nada. Eu também tinha esse pensamento. Mas a cada dia o Senhor é assim, vamos fazer assim. E assim vai fluindo. Mas não deixe de fazer. Eu só tenho um copo de geleia. Serve o copo de geleia. Ora, consagra. E o Senhor vai fazer um grande mover. Que o que o Senhor precisa é de mulheres que se levantem para falar do seu amor. E para encorajar aquelas que até têm vontade, mas ainda estão dando ouvido à voz do inimigo. E você, mulher, você é preciosa. Você é linda. Você é única. Não deixe que o inimigo venha dizer nada ao contrário daquilo que o Senhor já tem te confirmado. E tu sabe tudo isso que ele tem falado para você. E não é tempo mais de temer. É hora de avançar. Como continuar, irmãs? Isso que a Vânia é tímida, né? Mas eu fiquei imaginando essa mulher pregando. Meu Deus! Irmãs, essa é uma manhã missionária. É uma manhã que nós estamos aqui não para oferecer uma mentoria, não para dizer faça o que nós estamos fazendo, mas para te dizer faça o que Jesus está mandando você fazer. Use o que você tem nas suas mãos. Se Deus te colocou a mentoria Quarto de Guerra, se Deus te colocou a mentoria do lar, se Deus te colocou um livro, se Deus te colocou uma Bíblia, se Deus te colocou um trabalho, eu não sei o que Deus colocou em suas mãos. Mas, Vânia, meu Deus, pare de dar desculpa, mulher de Deus, com muito amor, com muito carinho. E enquanto as meninas falavam, irmãs, me veio algo muito forte, sabe, Vânia? Mas é que eu precisava falar. Ninguém me perguntou, mas eu preciso falar. Que eu fiquei pensando assim, se eu tivesse desistido. Eu sei que Deus usaria outra, irmãs. Deus não ia parar a obra dele. Eu não acredito que Deus iria parar a obra dele. Mas sabe o que eu acredito, gurias? Que eu não estaria colhendo os frutos e participando dessa obra linda que vocês estão fazendo. E eu falo de todo o coração, irmãs, que quando eu olho o trabalho de vocês, irmãs, tem alguém do Ceará aí? É Ceará, né, meninas? Porque eu sou em geografia. Pacajus, Ceará, façam com as meninas ali. Eu tô pedindo para elas, implorando, façam online também. Façam online também. E eu vou usar a palavra da Vânia, né? O que vocês estão usando como desculpas? Porque as mulheres precisam de vocês também, gurias, no online, porque a gente tem orado que se levante, né? Mais ali, trabalhadores, como diz a palavra, a seara é grande. Então, as meninas fazem um trabalho de excelência, mas eu não tenho, assim, ó, nem diante de Deus, é melhor do que o meu. É com excelência, é um capricho. Irmãs, assim, ó, é um trabalho, não é porque elas estão aqui, eu testemunho também do lado espiritual. É lindo ver, mas eu sei que é de dentro para fora. Que o principal, o mais bonito está sendo feito nos corações, nas formaturas, na família que estão indo nas formaturas, ver a transformação testificar. Então eu quero agradecer, meninas, pela vida de vocês. Contem com as minhas orações.
que vocês continuem, que Deus, né, dê mais, infinitamente mais do que vocês pedem, do que vocês estão pedindo. Eu achei lindo ali várias irmãs ali que estão sendo mentoradas por vocês aqui, testemunhando. Uma delas colocou ali, Deus colocou uma senhora Clara e Elizabeth na nossa vida, que é a Mazé e a Vânia. E eu achei lindo isso, irmãs. A gente, né, ali poder, irmãs, como eu disse ontem, ali, uma semente. As meninas ganharam uma semente. Agora, o que elas estão fazendo com a semente, elas estão dando, né, 100 vezes mais do que eu. E esse é o propósito. Não é a semente para em mim, não é a semente para a Navânia, não é a semente para a Namazé, não, mas é a gente, né, ali continuar a fazer. Porque a gente não sabe onde aquela semente vai chegar. E eu quero pedir para vocês, meninas, estarem orando por essas mulheres que estão aqui na live. Talvez uma começa, a outra termina, para a gente estar orando, intercedendo por essas mulheres, que eu tenho certeza que hoje essa live chegou com um propósito. Não chegou na sua casa por um acaso. Não chegou na sua casa porque, eu não tenho chamado nenhum. Nossa, quando a Mazé falou ali, arde no coração. Eu sei que chegou no endereço certo. Nós sabemos que chegou no endereço certo. Porque por vocês, ali como Ana, né, tinha um filho, por vocês nós orávamos, por vocês nós intercedíamos para que essa live fosse com um propósito. Não da gente estar aqui falando de um trabalho X, trabalho A, trabalho B, mas falando das maravilhas de Deus que é nossa vida. Amém. Então, na verdade, orar, nos abençoar para a gente despedir. Vamos começar, né? Orando e a Mazé termina, é assim? Pai, esta manhã, Paizinho, quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, Pai, abençoada na tua presença. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Denise, Senhor. Pai, que tem se disposto a fazer esse trabalho, Senhor, que tem alcançado as vidas, Pai, através da internet. Um meio que tem trago tanta coisa ruim, Senhor. Nós temos, Senhor, visto ela, Senhor, fazer o teu trabalho, Senhor, e trazer, Senhor, palavras edificantes para a vida de mulheres que aqui estão, Senhor, na internet. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, cada mulher que chegou até aqui nesta live, Senhor. Eu sei que o Senhor trouxe cada uma com um propósito, Pai. Eu venho te apresentar nesta manhã, Senhor, a vida de cada uma. Que cada uma venha sair, Senhor, daqui com um desejo de transbordar a tua presença na vida de outras pessoas. Que o Senhor, nesta manhã, possa trazer a cura, a transformação e a restauração na vida de cada uma de nós. Pai, vem fortalecer as forças, vem renovar nossas forças, Senhor. Pai, vem nos ajudar, Senhor, a continuar o teu trabalho, o teu ID. Os levantes são grandes, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha. Que o Senhor possa, Pai, visitar o lar de cada uma dessas mulheres que aqui estão, Senhor. Que possa ser transformado, renovado, que o Senhor possa fazer grandes coisas, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Assim, Senhor, eu te agradeço por estar aqui nesta manhã, Pai. Assim como cada uma das tuas filhas, eu agradeço pela vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, também nesta manhã, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta live, onde o Senhor foi poderosamente aos nossos corações, Pai. E eu quero honrar nesta manhã, Senhor, a vida da Denise, que foi um presente de Deus para as nossas vidas aqui no quarto de guerra. Eu também quero honrar, Pai, a vida de duas pessoas que quando eu mais precisei esteve ao meu lado. Pai, a irmã Cláudia, minha pastora na época, e também a pastora Mirella, que me incentivou a trabalhar com casais, Pai. Pai, eu te louvo pela vida dessas mulheres, Pai, porque elas foram bênção de Deus na minha vida e me fez enxergar aquilo que eu não via, Pai, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, Pai. E assim como elas foram na minha vida, Pai, eu quero ser na vida de muitas mulheres, Pai. Eu quero estar ajudando a levantar mulheres, Pai. Que como eu um dia, Pai, tinha medo no coração, tinha receio de se levantar, Pai. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor foi fiel em tudo que me prometeu, Jesus. E é por isto, Senhor, que eu estou aqui nesta manhã, para te agradecer, Senhor, por esta live, que eu sei que vai alcançar muitas vidas, muitas mulheres, Pai. E em meio à simplicidade,
de não saber muitas vezes falar, Senhor. O Senhor tem nos usado, Pai. E eu te agradeço, Pai, por esta rica oportunidade, te apresentando a cada uma daquelas que entraram aqui. As meninas aqui de Pacajus, que já foram monitoradas por nós. Ah, Senhor, aquelas que estão no apoio, Senhor, nós precisamos de cada uma delas, Pai. Que a cada dia o Senhor venha renovar as nossas forças, Pai. Renova a força daquelas que estão, Senhor, sobrecarregadas, cansadas. Pai, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer, Pai, com essas mulheres, Pai. Somente que elas possam ter pessoas para ajudarem a elas levantarem a bandeira. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por esta rica manhã na tua presença aqui com as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada um que estiveram aqui conosco, né? Ali comentando, participando, recebendo da parte de Deus. Como nós falamos, eu sei que essa live teve endereço certo. Eu sei que Deus assim entrou através da vida das meninas como uma flecha. Então, irmãs, né, se você está nessa live, você é uma embaixadora de Cristo. O que você está fazendo na sua cidade como embaixadora? A gente está ali para resolver problemas quando a gente é embaixadora, a gente está ali para representar, a gente está ali para interceder por aquela pessoa, né? Enfim, irmãs, você está comissionada, a ordem já foi dada, ide! Já está escrito, eu falo isso muito na última aula, não precisa da Denise, não precisa nem, já foi escrito, ó, ide por todo mundo e fazer discípulos. E eu quero honrar a vida de vocês, meninas, porque vocês têm feito isso com excelência. Há um espírito de excelência no trabalho de vocês, e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigada pelo desafio de estarem aqui. Eu sei que não é fácil, elas queriam ali meio que correr, mas eu estava orando, mas eu estava lutando em oração para que elas estivessem aqui transbordando, sendo fonte de vida, da vida de Deus na nossa vida, como, nas nossas vidas, como elas têm sido ali na cidade de vocês, né, que elas estão. Meninas, muito obrigada por tudo, prosperando. E de Jesus, que vocês continuem a dar 30, 100, 60 ali por cento, né, da obra do Senhor, multiplicando a preciosa semente. Que Deus abençoe vocês, minhas amadas e irmãs. Muitas mulheres, né, ali perguntando da mentoria. Está aberta, tá, irmãs? As inscrições, mas tá aberta aí na cidade também? Já fechou aí as vagas? Como que tá? Já tá fechada a mentoria ali com a Mazé. Mas as meninas vão abrir lista de espera, tá, irmãs? Vocês que querem fazer ano que vem, procurem ali a Mazé, procurem a Vaninha, tá? Para vocês estarem fazendo presencial ali. Um trabalho lindo, excelente. E ainda tem vagas, quem quiser fazer online comigo, tá, irmãs? Tem vagas para formação de mentoras. Então, se não for conosco, né, o quarto de guerra, não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Porque umas é para o quarto de guerra, outras, né, é para outra mentoria, talvez outras para o livro, talvez outras para o grupo de estudo, não importa. Que nós estamos aqui, né, incentivando vocês a cumprirem esse tempo, que é mulheres que levantam outras mulheres. Um beijo, minhas amadas. Deus abençoe vocês e recompense. Em nome de Jesus, por tudo e por tanto. Beijo. Beijo, irmãs. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Paz, minhas amadas.